Boa noite, gente. Boa noite, Santa Maria. Boa noite, Rio Grande do Sul. Boa noite, Brasil. Conexão Social entrando mais uma vez na sua casa, na sua tela, pela Rede Sina. Fico muito feliz de todos nós estarmos juntos novamente, depois de um pequeno período, não é, sem estarmos aqui, pois a nossa última live, nosso último programa foi no dia 28 de agosto. E hoje nós estamos no dia 13 de novembro. Um mês muito importante, cheio de coisas boas e interessantes para se comemorar, não é verdade? Mas hoje, o que nós vamos falar, o que nós vamos comentar, tem estado muito presente nas nossas vidas. Querendo ou não, eu creio que todos nós, cidadãos, trabalhadores, nós somos seres políticos. Mesmo não discutindo, não manifestando política, mas o nosso cotidiano, a nossa forma de encarar a vida, de encarar as coisas, muitas vezes é uma forma política. E por isso mesmo, hoje eu vou trazer, neste nosso encontro, não é mensal, que a Rede Sina, junto ao canal João Vitor Lima, promove, sempre ao sábado às 18 horas, um bate-papo, trazendo as novas efervescências, os novos sangues da política santamarense. Pois a política, ao mesmo tempo que ela, de uma certa forma, entre aspas, defende o povo, a população, etc. e tal, ela também traz novas gerações dentro dela, consigo mesma, e promove, de uma certa forma, a liderança, a popularidade, o lugar de voz e de fala, e por isso que eu vou trazer esses convidados que vocês viram aí nas chamadas, nos flyers, enfim. Mas eu gostaria de ler uma pequena estrofe de uma canção recém-lançada de Caetano Veloso, que se chama Não Vou Deixar. Não vou deixar, não vou. Não vou deixar você esculachar com a nossa história. É muito amor, é muita luta, é muito gozo, é muita dor e muita glória. E essa pequena estrofe que eu acabei de ler representa muito o que a gente tem passado. E através disso que eu acabei de ler, e através disso que nós estamos passando e sobrevivendo, que eu vou conversar com os nossos convidados. No caso, convidada. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa porque a nossa convidada Alice Carvalho, queridíssima, talvez não vá poder participar devido a alguns problemas de emergência, mas talvez ela apareça aqui para discutirmos sobre o assunto que foi proposto. E também nós estamos esperando o nosso querido convidado Afroguga, não é que daqui a pouco poderá surgir aqui conosco. Mas esta moça que eu vou trazer, ela é muito querida, ela é simpática. Eu tenho o maior orgulho de dizer que eu já convivi com ela, que é uma grande amiga. Ela tem pensamento, colocações muito justas, muito sérias e também muito coerentes. E ela, além de ser integrante do GC, ela é estudante de psicologia, militante, e é um grande prazer de estar recebendo a Isabela Barquete, que agora vai bater esse papo comigo e esse diálogo tão importante e tão necessário sobre a política, não é, a potência da nova geração na política de Santa Maria. Boa noite, Isabela. Boa noite. Boa tarde, boa tarde. Eu peço desculpa, gente, porque eu realmente fico tão acostumado a dizer boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, porque agora são, nesse momento, 18 horas e 18 minutos pelo horário de Brasília. Então, a gente está ainda de tarde migrando para a noite. Então, desconsiderem esse meu boa noite. É boa tarde, tá? Muito Fica obrigado. ali no meio termo. No meio termo sempre, né? Boa tarde para todo mundo. Como o João me apresentou, meu nome é Isabela, né? Sou militante da UJC, eu estudo psicologia no UFSM e eu também faço parte do diretório acadêmico da psicologia. Eu acho que primeiro gostaria de saudar esse espaço, né? E também agradecer o convite do João, porque fiquei muito feliz pela oportunidade de estar aqui
poder conversar um pouco sobre esse tema que é tão potente, né, e tão essencial que a gente debata agora. E também dizer que eu fico muito feliz de ver essas temáticas tão importantes, né, que vêm sendo abordadas até no teu canal também, João. E acho que é muito importante ver um jovem, né, falando sobre isso e trazendo temáticas que são muito latentes para nós, que a gente precisa estar falando mais, né? Então, agradecer pelo convite. Imagine, eu que agradeço. Bom, Isabela, eu já gostaria de começar esse nosso diálogo retratando a atual situação que a nossa política enfrenta, né? Que é uma situação muito complicada, onde a esquerda e a direita e o centrão virou maneiras de escolha, de separação, ao invés de maneiras de defender o cidadão, o povo. Seja as tais convicções, as tais idealizações que cada cidadão não acredita. O que tu acha sobre isso, sobre essa situação caótica junto que vem com a pandemia, não é, onde várias ilegalidades e responsabilidades, não é, através da atual gestão do nosso presidente do Brasil e demais os seus ministros, deputados, senadores, enfim. Eu acho que algo até que a gente estava comentando um pouco assim nos bastidores, né? A gente vê, acho que muito durante o próprio período das eleições, assim, que existia muito essa dicotomia, né, entre a esquerda e a direita, e isso estava muito latente aqui no Brasil. Isso foi algo muito forte, assim. E eu sinto que o que a gente vive hoje, na verdade, é um momento que muitos duvidaram do que ia acontecer, né? Acredito que o Bolsonaro deixou muito nítido durante todo o trabalho da eleição dele, né? Se é que a gente pode chamar de trabalho, mas enfim, durante todo esse processo dele, ele deixou muito nítido quais eram os objetivos do governo dele, né? Deixou muito nítido para quem que ele governaria, e definitivamente não é para o povo, assim, é para a classe burguesa do Brasil, é para o agronegócio, é para os empresários, né? É para os latifundiários. Então, eu acredito que o que a gente vive hoje é isso, é um projeto político sendo colocado em ação, sabe? Acho que não é uma coincidência, acho que sim, a pandemia pode ter agravado algumas questões econômicas, assim, algumas questões, tensionamentos políticos, mas eu acho que é isso, eu acho que muito do que a gente vive hoje é o projeto político sendo posto em prática, né? Uma ascensão muito forte da direita fascista dentro do Brasil, a gente vê muito mais liberdade de se ter ações, atos, né? Colocações racistas, fascistas, LGBTfóbicas, assim, até a própria questão indígena que a gente vem movimentando muito forte também no governo Bolsonaro. Então, eu acredito que esse cenário político é isso, sabe? É a legítima expressão de tudo que ele prometeu que ia ser e que, na verdade, a gente vê historicamente que acontece, né? Quando a gente coloca alguém no poder que não vai governar para o seu povo, né? Vai governar para a classe dominante. E acho que é isso que a gente vive hoje, né? Uma acentuação muito forte da precarização do trabalho, da fome, do desemprego. E a pandemia veio agravando muito esse cenário, né? Mas acredito que é um pouco nesse sentido, assim. Uhum. Já que tu abordou sobre esse sentido da economia, nós estamos também vivendo um momento muito caótico da inflação, onde a gasolina, a conta de água, a conta de luz, os alimentos, hoje em dia, para quem vive numa situação pobre, periférica, às vezes fica muito, como é que eu vou explicar, muito barbarizado. Como é que eu vou sobreviver? De que maneira eu vou ter o meu pão de cada dia, ainda mais para um pai, para uma mãe de família, para um chefe ou para uma chefe de família? Como é que vai sustentar os seus filhos? Como é que tu vê essa questão tão dificultosa, não é, que todos nós estamos
vivendo perante essa economia, perante essa inflação, onde, infelizmente, nós, população, digamos, vivemos assim de uma maneira assim tão precária, tão relapsa diante esses políticos que estão lá, não é, nos representando, não é, que na verdade não estão nos representando. Pera, desculpa, a minha cadelinha. Não, imagina. Mas assim, eu acho que o que desculpa, eu me atrapalhei com a minha cadelinha. Não, não, Eu sem acho que, problema. na verdade, o que acontece, assim, a minha percepção sobre isso, né? A gente tem visto imagens muito chocantes, assim, pela internet, da situação que o Brasil se encontra, né? Acho que esses dias mesmo teve um vídeo muito forte, assim, que era várias pessoas, né, virando o lixo, acho que de um bairro de luxo, não sei se do Rio de Janeiro, assim, que eu acho que aquilo ali é uma imagem muito forte do que o Brasil está vivendo agora, né? Mas acho que uma coisa que é bem importante salientar, assim, é que isso agora está muito acentuado, né? Que é o que a gente enquanto comunista, fala muito da questão da luta de classes, assim. A gente vê muito acentuado agora todo esse processo de precarização acontecendo e eu acredito que é o mais do mesmo no sentido de que essa é a lógica que se trabalha, né? Se explora a grande parte da população, dos trabalhadores, para que quem esteja no poder consiga se sustentar, né? Para que a gente consiga continuar reproduzindo esses mecanismos da sociedade que são de opressão e exploração ao trabalhador, né? Então, eu acho que quando todo esse cenário ele acabou sendo muito agravado por causa, de novo, né, das políticas de precarização, por causa do próprio plano do governo. Assim, é muito grave, é muito triste. A gente pode ver até aqui por Santa Maria o aumento das pessoas na rua pedindo, sabe, as pessoas sem casa, toda hora alguém passando para pedir alguma coisa, porque a fome chegou, sabe? E, na verdade, ela sempre esteve aí e agora ela vem muito mais forte justamente por conta desse período que a gente vive, que enquanto a gente tem pessoas que vasculham o lixo para ter que ter para conseguir se alimentar, a gente vê como o agronegócio e as empresas vêm lucrando muito mais durante o período da pandemia, né? Então, enquanto a população está super explorada, está com fome, não consegue nem comprar um pedaço de carne, né? Que outro momento do Brasil, né? A venda de ossos para as pessoas, porque, né, Exatamente, é o que eu iria não falar, tem que foi uma dinheiro. coisa que me chocou muito, não como João Vitor Lima, mas como um cidadão brasileiro em construção, aquela capa do jornal Extra de pessoas dentro de um caminhão escolhendo restos de ossos, de carne, gente. A que ponto nós estamos chegando? Não é uma coisa que realmente é muito reflexiva, que leva vocês que estão assistindo neste momento, a gente ao vivo, leva a se pensar de que maneira a gente são os privilegiados, digamos, porque a gente, graças a Deus, temos comida na mesa todo santo dia, sobrevivemos da melhor maneira possível, digamos, mas aqueles outros que estão nas ruas, não é? Aqueles outros que clamam por dignidade, porque ter casa e comida e trabalho é uma questão de dignidade e de necessidade, principalmente, não é? Então, são pessoas que, infelizmente, se sentem indignas, sabe? Se sentem, como é que eu vou explicar? Se sentem, sabe, sem uma utilidade na sociedade, não é? E é uma coisa que deixa a gente muito decepcionado, né? E que leva a gente a se pensar, não é? Ter essa reflexão. Eu acho que, na verdade, esse sentimento de inutilidade, talvez ele seja uma própria consequência, assim, da dinâmica do sistema capitalista, né? Em que se tu não produz dentro dos termos, assim, do sistema, tu é inútil, ou tu não tem um valor, tu não tem um propósito que não seja produzir Sim. e reproduzir esse sistema, assim.
E eu vejo isso muito, muito latente, assim, a gente vê as pessoas na rua e esse sentimento é uma violência muito grande. Acho que isso que cabe pontuar, assim, o sistema capitalista ele é violento e a gente, quando a gente para ver que as pessoas elas às vezes não são vistas mais como pessoas, a gente vê a gravidade do sistema que a gente está vivendo, assim, porque a gente chegou ao ponto de que nós não somos pessoas, nós somos objetos, sabe? Além de questão de dignidade, tudo isso, moradia, alimentação, saúde, educação, tudo isso são direitos que a gente deveria ter, né? A gente não e não se tem porque existe um investimento, um interesse em não investir nisso, né? Em precarizar essa população. Existe um objetivo em a gente não investir nisso, né? Existe muito essa ideia de que para o capitalismo se sustentar, ele precisa da desigualdade, né? Então a gente acaba, na verdade, esse é o sistema, assim, e é muito violento. As pessoas não têm a possibilidade de ter um lazer, de ter uma cultura, de ter uma saúde mental boa, não tem uma casa, não tem um conforto, sabe? E tudo isso em nome de um sistema que ele vem para explorar. Então, é muito violento, assim. Eu acho que essa é uma palavra que eu acho que define muito bem tudo que a gente vive e os nossos meios de reprodução, assim, que é violência, assim, uma violência contra o humano, uma naturalização dessa violência, né? É deixar de ver o outro como um ser e acabar vendo como um número que necessita produzir. E aí, se tu não produz, tu tá fora, tu não tem motivo para estar aqui, né? Isso acaba perpassando por várias questões, assim, até a questão indígena, que também é um grupo social que não se enquadra nos métodos de produção do capitalismo, então também constantemente são violentados, né, são atacados e constantemente tem que estar lutando pelo direito de vida, assim. Então, acho que acaba sendo uma expressão disso tudo, né, de toda essa naturalização, de tudo que a gente vive e que coloca-se uma cortina, né? Mas que na verdade é uma grande violência e exploração contra os humanos. E a ponto da gente ser visto mais como objeto e mercadoria e produção do que realmente como seres, né? E sujeitos que precisamos viver e viver bem, né? Realmente. E tu estavas falando sobre os indígenas. Agora eu estava me lembrando, eu acho que esta matéria que eu estava me lembrando agora vai ser exibida amanhã, no Fantástico, se eu não me engano. Indígenas, gente, crianças com 9, 10, 11, 12 anos de idade, pesando 10 quilos, não é, sabe? Coisas assim que é desumano a gente ver, não é, numa sociedade, não é? Crianças sendo pesadas naqueles, como é que eu vou explicar? Naqueles pesos que normalmente são pesadas as verduras, os legumes nas feiras, sabe, uma coisa tão desumana, sabe? A gente fica pensando, o que que é? Será que as pessoas estão querendo ser tão retrógradas, sabe? Voltar para aquele tempo, não é, como é que eu vou te explicar, do tempo das cavernas, sabe? Quererem realmente ter este tipo de comportamento que já não é mais cabível para a sociedade que a gente vive. E nem é pela questão de ser cabível, mas é pela questão que nós estamos vivendo numa sociedade que precisa ser democrática, não para nós e para as próximas gerações que estão por vir e para as que já estão aqui, não é? Então, é uma coisa que me leva a crer o que as pessoas estão tendo na cabeça, porque às vezes o poder, a superioridade é uma coisa que se torna tão supérflua, mas para eles tão importante, não é? Neste contexto, em que a dignidade, a humildade
de um ser humano que está nos representando numa Câmara de Vereadores, numa Câmara de Deputados ou de Senadores, lá no Congresso, a partir do momento que eles pisam com o pé direito lá, aquilo ali fica lá atrás, sabe? É uma coisa Uhum. muito decepcionante. Eu acho que trazer um pouco essa visão, a questão que tu falou do poder, assim, eu acho que, e da democracia, eu acho que agora, trazendo um pouco a percepção comunista, assim, né, a nossa leitura, existe essa falsa ideia de que vivemos em uma democracia, né? Ela é, sim, Sim. é uma democracia em partes, mas ela não é uma democracia total, porque o povo não tem o direito de se colocar. É o povo que Sim. deveria estar no poder, né? A população deveria estar debatendo, a população deveria ter o direito de poder opinar sobre onde vai os seus recursos, sobre como a gente vai construir as coisas, sobre até, por exemplo, dentro de uma cidade, sei lá, um bairro, sabe? As pessoas do bairro debaterem, se organizarem, sabe? E entre si tentar criar uma mediação e ir resolvendo as suas questões, né? O que a gente tem hoje são figuras que são votadas, que elas chegam muitas vezes com planos políticos que não condizem com a realidade, ou na verdade até condizem, né? Como é o exemplo do Sim. Bolsonaro, né? Que muito nítido o que ele queria fazer. E a gente tem essa falsa ideia de que eles nos representam e que a gente realmente está numa democracia, porque de 4 em 4 anos a gente vai votar num presidente que ele vai estar lá, ele vai estar representando o povo, sabe? Sendo que não é assim que as coisas funcionam. A base deveria estar podendo fazer as suas decisões, deveria estar podendo fazer a sua política, né? É o que a gente chama do poder popular, essa construção, que é o povo governando para o povo, né? E não uma classe governando e colocando e oprimindo, né? Toda uma camada da sociedade para se beneficiar disso. Então, eu acho que uma das questões que é bem importante dizer é que a nossa democracia ela é muito limitada e ela sempre vai ser limitada pelo Estado burguês, porque é isso que o Estado é, ele é um Estado burguês. Então, inclusive os avanços constitucionais que a gente tem em relação à esquerda, em relação à liberdade, em relação aos direitos, é algo que a gente constantemente tem que estar lutando para conseguir assegurar. Por quê? Porque é sempre muito fácil tu derrubar algo que é do interesse do povo, né? Porque sempre tu vai querer desviar isso para algo que vai atender a classe e não realmente o povo. Então, eu acho que uma das primeiras percepções que eu tenho sobre isso é isso. A nossa democracia, ela é limitada, ela é uma democracia dos ricos. Ela é uma democracia que se tem um Estado em que existe toda uma construção e todo um projeto, várias leis, né, vários órgãos, a própria mídia, que tudo trabalha num sentido de manter o jeito que a sociedade é, e manter a reprodução, e manter as classes, né, e é assim que é. Então, até os avanços constitucionais que a gente tem, eles vão ser limitados. Tanto que a gente vê, é muito fácil de conseguir voltar atrás em avanços políticos positivos para a população. Então, quando eu penso nessa perspectiva da Realmente. democracia e do poder, eu vejo algo que é totalmente limitado por um Estado que é isso, sabe? A gente que tem que construir. Concordo em número, gênero e grau com você. Tudo que você falou é o que a gente tem vivido e é o que a gente tem visto com esses nossos olhos que às vezes pela inocência, pela ingenuidade, até às vezes pela alienação, não se conscientiza o quanto Exatamente. que esses políticos não são tão ardilosos. Uhum. Mas eu quero dar o meu boa noite para quem está nos assistindo. Eu fico muito feliz, fico muito honrado. Hoje nós estamos recebendo aqui a Isabela Barquete, que é estudante de psicologia, militante, integrante da UJC, que está aqui conosco, pois a gente está falando sobre não é a nova geração, a juventude estar inserida, não é a política brasileira. E eu quero agradecer aos comentários, tem muita gente comentando, tem muita gente nos assistindo. Aliás, para quem está nos assistindo, mande convite, compartilhem essa nossa live aqui no Facebook. Nós também estamos ao vivo pelo YouTube.
Mande o link para os seus amigos no grupo do WhatsApp, não é no Instagram. Vamos propagar para que esse nosso diálogo tenha a participação de vocês, porque é muito importante nós estarmos aqui comentando, falando sobre coisas muito sérias e muito válidas, mas sem você, público de casa que nos assiste, nós não temos, não é como haver essa recíproca, né? A gente falando, a gente comentando, e vocês também falando e comentando. E eu quero agradecer aos comentários do Cleudo Nascimento, da Laura Luca, da Isadora Furlan. Temos aqui também Nadine Guiar, que é a namorada da Isabela. Aí só gente querida aqui nos assistindo. Fico muito feliz e podem mandar os seus comentários. Aliás, o Cleudo é indígena e, se eu não me engano, eu acho que ele é político, pois ele está dizendo que ele está lutando para mudar o Congresso e que lá em São Paulo, eu acho, onde ele está como político, a burguesia realmente domina, né? E é verdade. Não só lá em São Paulo, mas aqui em Santa Maria também. A burguesia não é uma coisa assim que a gente fica meio assim, meu Deus, que nem tem palavras, né, para a gente identificar a nossa indignação, o nosso sentimento. Não é de vergonha até. Ai, ai, Isa, agora eu estava pensando aqui que foi uma questão bem recente sobre o voto impresso. Até que ponto a alienação não é a burrice, sabe? A distinção entre inteligência e democracia vai. Porque voltar para o voto impresso nem tem como, pois já foi comprovado, até inclusive para você que assiste televisão diariamente, nós temos uma propaganda que passa da grande Djamila Ribeiro, não é uma propaganda do TSE, se não me engano, do Supremo Tribunal Eleitoral, do TSE, do Tribunal Supremo Eleitoral, que fala sobre o quanto o voto não é por urna eletrônica, ele é auditável, ele é confiável, não é até hoje não existe nenhum histórico de fraude. Então, para que voltar para isso, não é? O que tu acha sobre isso? Eu vou ser bem honesta contigo, assim, eu não tenho muito acúmulo nesse sentido não acompanhei muito esse debate, mas eu acho que é algo que eu posso falar sobre, que tu pegou num ponto que eu acho bem importante a gente tentar explorar, é essa questão que tu falou da alienação, né? Tipo, como assim, mesmo depois a gente ter pesquisas, a gente existir essa compreensão de que a urna eletrônica ela é mais eficaz, né? Por que que fica voltando todo esse tipo de coisa, né? Por que que isso aparece? Por que que o povo acredita nesse tipo de coisa, né? Eu acho que é quando a gente fala muito sobre ideologia. A ideologia que, aí novamente, né? A questão da ideologia burguesa, que são todos esses mecanismos que a gente tem desde a mídia hegemônica, assim, principalmente, acredito, né, nesses últimos tempos, a pandemia também acaba que a gente está concentrando quase toda a nossa vida dentro da... João, tu tá aí, porque agora tá só eu. Aí eu não sei se tá tudo bem. Eu tô aqui, é que eu deixei aqui Tá. para o público de casa prestar atenção no que tu está Tá. falando. Desculpa. Não, Mas imagina. o que eu ia falar, mas é como existe essa questão da ideologia, sabe? E ela é muito forte, ela é muito presente, ela perpassa todo esse tipo de situação, assim, que é esses valores, esses mecanismos que são utilizados para que se direcione muitas vezes a população para uma. É bem isso que tu falou, é uma alienação, né? É uma. Às vezes se cria até uma grande barreira entre a realidade e entre o que as pessoas acreditam,
ou entre o que se diz, assim, o que se propaga, e vem muitas vezes num sentido de conseguir sustentar a ideologia burguesa, a ideologia neoliberal, o nosso próprio sistema, sabe? E eu acho que é isso que se sustenta. A alienação ela é uma das bases para que tu consiga manter um povo explorado, manter um povo. Eu não gosto muito desse termo, mas eu não estou conseguindo remeter outro. Manter um povo ignorante, sabe? Apolítico, que não se Sim, envolva, que seja muito fácil tu enganar aquele povo, né? E isso é essencial, principalmente em um sistema capitalista, porque se tu tem um povo que não consegue ter um pensamento crítico, uma consciência mais elevada, vai ser muito fácil tu conseguir enfiar goela abaixo, assim, tudo que tu quiser, né? Vai ser muito tranquilo tu conseguir manipular essas pessoas. Então, sim, quando tu fala essa questão da inteligência e da alienação, é exatamente isso, porque a alienação ela é uma base para que tudo isso se sustente, né? E até, como eu falei, eu não tenho muita noção em relação ao voto impresso, assim, foi realmente um debate que eu acabei me retirando, assim, mas eu acho que é isso, sabe? Ele acaba sendo também uma cópia que muito o Trump fez isso, né? Ele tentou articular isso sim. também nos Estados Unidos e, enfim, existe muito essa questão do imperialismo também, né? Dessa figura dos Estados Unidos e de toda essa inspiração que o Bolsonaro sempre deixou muito nítido que tem, né? Tinha, enfim, tem nele, então acho que perpassa um pouco isso aí também, sabe? Esses mecanismos. Isa, agora eu quero te perguntar uma coisa que tem a ver mais com o nosso estado do Rio Grande do Sul, que aqui, graças a Deus, nós estamos conseguindo, eu acho que no Brasil inteiro, geralmente, nós estamos conseguindo inovar a política. Eu vou dar um exemplo do nosso próprio presidente. Que é o presidente Bolsonaro, ele ficou não sei quantos anos, mais de 20 anos, não é, como deputado estadual federal, se eu não me engano. Federal ou estadual? Eu Eu acho acho que é. Eu que acho. federal, né? Eu não. Eu não sei, eu vou ser muito honesto contigo. Eu não sei se era federal, se era estadual. Eu acho que, na verdade, eu não sei se foi, tipo, um cargo só, assim. Eu acho que talvez tenha sido mais, mas eu não Sim, consigo me recordar agora. mas se eu não me engano, ele era deputado federal. Aliás, quem souber ao certo, se eu falei errado, enfim, mande um comentário que daí vá que a gente vai ter errado e a gente não quer passar Uhum, fake news para vocês. exatamente. Mas durante 2 décadas quase que ele ficou como deputado, não consta nenhum projeto de lei que este nosso Uhum. presidente tenha feito concretizado para a população. Ele era senador. Obrigado, Cleudo. Ele era senador, gente. Senador, ficou não sei quantos anos lá no Congresso, só com a bunda sentada na cadeira e não fez, ó, coisinha nenhuma. Como muitos colegas dele, senadores, deputados federais, estaduais, enfim, que durante o bom tempo de gestão, de mandato, não criaram nenhum projeto de lei, não se manifestaram para nada, simplesmente só ficaram lá com o seu cargo todo poderoso, não é recebendo uma bagatela de dinheiro. E nós temos muitos, mas muitos exemplos aqui no nosso país, aqui no nosso estado e infelizmente aqui na nossa cidade, Santa Maria. Como é que tu vê essa inovação que a política está tendo? Porque, graças a Deus, os jovens, o povo negro, o povo LGBTQIA+, não é, a militância como um todo, não é, está se movimentando, está levando, não é, a sua representatividade, a sua palavra, não é, para a política. E essa mudança é muito importante, né? Que leva a nossa sociedade, né, pensar um pouco e também ter mais oportunidades das suas vozes serem ouvidas. Como é que tu vê isso?
Eu acho que isso a gente tem várias questões com a nossa geração, né? Mas eu acho que uma das questões que vem muito positivo é isso. Não consigo ter uma total compreensão do porquê, mas hoje em dia a gente consegue trazer pautas que sempre existiram, mas que elas sempre foram muito invisibilizadas, assim. E acho que esse é um movimento muito importante na política, porque a gente fala sobre pessoas, né, que sempre existiram, sempre estiveram aí e, na verdade, durante todo um período histórico, essas pessoas não tiveram acesso a direitos ou vem de uma opressão muito grande, né, a ponto de tu não falar sobre isso e não tem toda uma questão de marginalização, né, dessas pessoas durante toda a nossa história. E não que isso não se mantenha, eu acho que é deixar muito nítido que sim, né, isso continua acontecendo. Mas Isabela, tenho a leitura que é muito positivo a gente poder ter figuras que tragam à tona esses debates, sabe? Eu acho que tem que ter um pouco de filtro, assim, em relação a compreender que a representatividade ela é muito importante, mas ela não pode ser uma representatividade vazia, né? Porque às vezes uma representatividade vazia ela acaba reproduzindo uma opressão também. E a gente tem que parar para pensar um pouco sobre isso. Eu acho que a representatividade ela é muito importante num sentido bem subjetivo da gente enquanto sujeito, da gente, das pessoas negras, das pessoas indígenas, dos LGBTQI a mais, sabe? As crianças, as pessoas com deficiência, né? Falando aqui também de outros corpos, os corpos gordos, enfim, eu acho que é muito importante esses espaços, numa questão um pouco mais subjetiva, da gente conseguir se enxergar, né? Conseguir saber que sim, somos seres também, e que estamos ali, que podemos atuar, né? E acho que na política isso ainda é muito difícil, para ser honesta, assim. Eu acho que existe uma maior representação, a gente caminha um pouco com isso, mas eu vejo que majoritariamente a nossa política ela é branca, ela é cisgênero, né? Ela é um homem. Então, essa força que a juventude tem tentado vem nesse movimento, né? De conseguir trazer essas pautas, a gente conseguir tentar produzir uma libertação, da gente conseguir se colocar e falar, nós podemos sim estar aqui, nós viemos para ficar, a gente vai reivindicar o que é nosso. Eu acho que isso é muito potente. Eu acho que essa é uma leitura que eu tenho muito desse movimento político que vem vindo, assim. Mas aí acho que o que a gente vive também é muito o contrário, né? Ao passo que a gente vê com muita força muitos movimentos tentando assumir, tentando tocar essa luta, a gente vê muito o contrário também, né? As próprias fake news ou os próprios partidos, né? A gente vê muitos políticos indo muito contra isso, né? E a gente ainda tem um povo que ainda tem muito tabu, ainda tem muito preconceito, porque não é de um dia para o outro que a gente consegue derrubar uma opressão histórica, né? Mas eu acho que sim, é muito potente, é muito importante, sabe? Acho que não sei quanto tempo, não faz muito tempo, muito recente, né, que foi autorizado, por exemplo, o casamento gay no Brasil, né, entre Sim, homossexuais. 2014, não é? Exatamente. Então, e aí, né, eu Há estava até 7 anos falando. atrás. Exatamente. E é algo muito recente, né? E a gente para pensar, as pessoas não heterossexuais sempre existiram, sempre estiveram aí, sabe? E aí eu acho que é muito potente, mas é triste também ao mesmo tempo que hoje em dia a gente ainda tem que estar constantemente lutando por direitos básicos, sabe? E a gente ainda está numa luta muito de se reafirmar e conseguir se sustentar e falar estamos aqui e viemos para ficar e viemos para lutar. Então, acho que é muito potente, acho que a gente tem que tentar se reunir, se unificar, né? Tentar na coletividade trazer a mudança, assim. Então, acredito que é um ponto muito positivo que a nossa política tem conseguido gerar, mas ao mesmo tempo acho que é importante ser realista, assim, de que a gente ainda tem muitos entraves, a gente tem muito o que fazer, mas a gente tem que continuar lutando e a gente tem que sempre tentar estar potente para isso, né? Porque nós somos sujeitos, somos vidas, e eu acho que Claro, isso é muito importante. importante mesmo. E, gente, só para esclarecer uma coisa, eu estava certo. Ele ficou
por mais de 2 décadas, portanto 27 anos como deputado federal pelo Rio de Janeiro, desde 1991. Essa informação foi dada por uma espectadora nossa, Laura Luca, que está nos assistindo. Muito obrigado, Laura. Então eu estava certo. Eu pensei que era senador por causa do clube. Então eu falei certinho anteriormente que ele era deputado federal. Então, para você ver uma coisa dessa, de 1991 a 2018, 27 anos e nada fez. Para a gente ver como tem muitos outros, não é só ele, mas não é, mas a gente cita esse exemplo porque este dito cujo, para não falar outra coisa que nós estamos abordando aqui, é presidente do Brasil, não é? Então é uma coisa que é para se pensar, não é? Às vezes um político fica não sei quantos anos, até mais de 30 anos, não é lá no Congresso e não faz nada. É muito triste, é muito decepcionante. Mas eu espero que daqui a um bom tempo surja novas caras, novos projetos, novas esperanças, novas verdades, porque infelizmente uma palavra que não se entrelaça muito bem à política é a verdade. É como se a política fosse a água e a verdade o óleo, né? Não se misturam. Mas eu espero que um dia isso aconteça da maneira que a gente pretende que aconteça, não é que a verdade e a política estejam entrelaçadas umas às outras e que nós, cidadãos brasileiros, estejamos cada vez mais conscientes que o nosso voto não muda só um país, muda, não é, a tua saúde, muda a tua infraestrutura, a tua educação, a educação do teu filho, da tua filha, do teu parente, não é da criança que tu é responsável, não é que esse voto vai ajudar a tua comunidade, não é a favela que tu mora, o bairro que tu mora, a prosperar. É aí sim que a gente vai, digamos, progredir. Não é que mesmo que o progredir, o progresso esteja, não é lá em letras muito bem legíveis na bandeira, não é, isso não é colocado à prova, não é esse bendito progresso que nunca progride, não é, só vai para trás, só retrocede. Ou Bom, até um pode progresso falar. que é bem deturpado, assim, né? É um progresso que ele diz respeito a um progresso econômico de uma classe em específico, né? Mas e aí, o que esse progresso traz de consequências, assim? E acho muito importante isso que tu falou do pensar na coletividade, assim. Eu acho que uma questão que a gente tem muito forte, eu acho que do próprio sistema neoliberal, assim, é uma individualização muito forte de tudo, a ponto de que a gente não consegue se reconhecer enquanto coletividade. E que a gente é na coletividade que a gente se encontra, na coletividade que a gente vai conseguir construir, que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. É na coletividade que a gente tem a força política, sabe? E eu acho que a gente tem que lembrar mais disso, porque a gente vive numa sociedade que constantemente nos individualiza e faz com que a gente tenha valores muito egocêntricos, né, egoístas, de competitividade. E é importante a gente lembrar disso, né, que o sistema nos produz ao mesmo tempo que a gente produz o sistema. Então a gente tem que tentar estar organizado politicamente, né, tentar estar lutando pelo que é nosso, pelo que deveria ser nosso, né? Pois é, realmente. Comentário do Cleudo, muito triste ver a cegueira de muitos pobres. Cleudo, infelizmente, eu acho que não é a cegueira, não é a questão de não querer ter acesso à informação, viver alienado, não é? Então, eu penso isso, mas muito bom esse seu comentário. Aqui mais um comentário do Cleudo. Bolsonaro não fez um projeto sequer para matar a fome do povo. Realmente, infelizmente, ele não fez nem para a fome, nem para a saúde, nem para a educação. Né? Só fez projeto para ele mesmo e para os filhos dele. Não é em se pensar que toda a família, né, do presidente é ligada à política, né? Aquela política que não é uma política séria. É uma política que é duvidosa, é ilegal. Não é se a gente
parar para pensar, não é? Os tipos de De ações que eles genocida, cometem. né? De genocida, realmente. Aqui a Isadora Furlan, mais um comentário. Sua luta muda a vida. Muito bom. Bom, para fechar este nosso programa, pois falta aqui alguns minutinhos para a gente fechar este nosso encontro. Isa, eu gostaria de te perguntar uma coisa aqui. Como é que tu vê as eleições do ano que vem? Como é que tu, uma militante, uma pessoa, um ser político, né, ver como é que tu pensa como vai ser essas eleições presidenciais e governamentais também, pois ano que vem a gente troca de presidente e de governador para 2023. E sobre a questão do nosso governador, Eduardo Leite, querer se candidatar a presidente da República Federativa do Brasil ano que vem, que eu gostaria até de fazer um comentário depois do tempo sobre isso. Uhum. Eu acho que vai ser. Eu vou compartilhar algo assim. Eu tenho um medo um pouco, né? A gente viu tudo que tem acontecido até agora, mas eu acho que vai ser algo que vai ser. Eu não consigo nem pensar muito assim na palavra, mas eu acho que vai ser muito também mais acentuado, né? Mas vai ter muito o que teve da outra vez, né? Que foi dois polos muito nítidos, assim, né? Ao ponto de que os vários outros candidatos acabaram ficando um pouco ofuscados, né? Porque ficou muito dicotomia. Essa palavra é difícil, mas essa Uma dicotomia política. dicotomia. Isso aí, isso aí. Mas eu acho que a gente está vendo muito movimento de muitos polos da direita tentando se dissociar do Bolsonaro agora, né? E acho que esse é um movimento que tem acontecido, né? O próprio Eduardo Leite, inclusive, que apoiou o Bolsonaro nas eleições de 2018 e tem tentado se dissociar dele agora, né? Tentar criar essa nova imagem. Então, acho que isso é uma ponderação que deve ser feita, assim. A gente está vendo o movimento do chamado centrão, que de centrão não tem nada, porque é muito mais direcionada aos interesses da burguesia também do Brasil, né? Então, não tem, de centrão não tem nada. E essa movimentação muito forte desses, da direita, da extrema-direita, né? De se colocar como uma nova opção ao Bolsonaro, né? No sentido de que, bom, não queremos mais o PT, né? Porque essa é algo muito forte aqui no Brasil, né? Depois de tudo que a Lava Jato trouxe, né? Toda a questão do mensalão, o não ter o PT, mas o Bolsonaro foi ruim demais para nós e a gente precisa começar a se dissociar dessa imagem dele para a gente ter a possibilidade de conseguir governar. Então eu sinto que vai ser, eu acho que vai ser um cenário muito complexo. Eu acho que vai ser um cenário, como tu falou, totalmente dissociado da verdade, porque vai se vir com um discurso de mudança, como sempre se vem, né? Mas no final das contas, muitos desses políticos apoiaram o Bolsonaro e apoiam a política dele. Talvez não seja tão escancarado, né? Mas tem os mesmos interesses que ele, assim. E acho que o Lula, né, que está sendo, digamos que assim, a figura da esquerda. Desculpa. Não, imagina. Mas e tem a figura do Lula, né, que veio como um ponto de esperança, assim, para a população e vem retornando, assim. Mas eu acho que a gente também tem que ser um pouco crítico, assim, a esses movimentos que ele está fazendo, né? Até pela questão dele ter procurado alianças com vários setores do centrão, com vários setores da burguesia nacional, né? Então, me preocupa um pouco o que tem para vir para o Brasil, sabe? Eu sinto que a gente está
vindo num movimento histórico de total precarização do trabalhador, sabe? Daí reforçando a fome, o desemprego. E eu vou ser muito honesta contigo que eu não sei até que ponto isso vai ser totalmente diferente para as eleições de 2022. Eu me sinto um pouco desesperançosa, assim, em relação a o quanto o Brasil pode caminhar. Eu acho que o Bolsonaro tem tido um governo muito violento, assim, que talvez, tirando a ditadura militar, assim, não consigo pensar em um ataque tão grande aos direitos do povo como está sendo, assim. Eu não tenho tanta propriedade para falar, então é uma leitura bem superficial, que fique bem nítido isso, assim. Mas é isso, eu não consigo ficar muito positiva. Acho que o povo vai estar na rua porque a gente não quer o Bolsonaro, né? Isso é algo certo, é um medo, pelo menos sinto que tem esse medo dele ser reeleito, porque, enfim, né, 27 anos sem fazer nada, um projeto político muito mal feito, totalmente racista, machista, LGBTfóbico, né, tudo que a gente vem conversado aqui. E ele foi eleito, sabe? E ele fez o que ele falou que ele ia fazer. E muito pior também. Então, eu me sinto um pouco desesperançosa para as eleições. Eu acho que está acontecendo esse movimento político muito forte da direita se colocar enquanto uma opção em relação ao Bolsonaro, mas a gente tem que ter a compreensão de que os interesses são os mesmos, sabe? E a gente tem que batalhar muito para ele não se reeleger, mas de novo, né? A gente está palpado na realidade de que e a realidade é que o Brasil está indo para um lugar um pouco complicado. E é por isso que vou reiterar o que a minha camarada falou: é só a luta que muda a vida. A gente precisa lutar, a gente precisa estar na rua, a gente precisa realmente construir a mudança. A gente precisa, e isso se faz na coletividade, né? Então, acho que a minha percepção é um pouco essa. Eu me sinto pouco esperançosa para o futuro do Brasil, mas isso não é motivo para a gente abaixar a guarda e não lutar e não fazer com que ele caia e dar um jeito de tirar ele de lá, mas eu também tenho a consciência de que uma real transformação da sociedade, ela vai para muito além de eleições, né? A gente tem que atingir através do poder popular, com o povo no poder, o povo governando para o povo, né? E acho que é isso. Maravilha. Bom, neste momento são 19 horas e 6 minutos. Nós já estamos terminando, mas eu gostaria de agradecer pela presença da Isabela, vocês que nos assistiram pelo Facebook, pelo YouTube, lembrando que também essa live posteriormente, hoje é sábado 13, semana que vem, dia 20, ela já estará disponível lá no nosso canal do YouTube, João Vitor Lima, para vocês, tá certo? E deixa eu contar uma novidade, uma coisinha assim, que ninguém sabe ainda, que o nosso Conexão Social é mensal, não é? Neste mês nós teremos 2 edições. Semana que vem nós estaremos aqui ao vivo, bem no dia 20, no dia da Consciência Negra, que eu sei que é o aniversário dessa mocinha aqui que está do meu lado, onde a gente vai falar sobre, não é, essa data que é tão comemorada, que é tão celebrada, mas que infelizmente durante um ano inteiro muitas pessoas se esquecem que deve de ter o respeito, não é, o reconhecimento ao povo negro, não é? Mas eu fico muito feliz, muito honrado, e eu quero que tudo que vocês ouviram aqui, viram aqui, vocês levem de lição, de exemplo, não é? Porque é muito importante tudo isso que a gente falou aqui neste momento para vocês. E que vocês vejam, revejam, não é, este nosso encontro, este nosso diálogo que a Redicina, junto ao canal João Vitor Lima, promove, não é? E que eu fico muito honrado de sempre estar aqui, levando a voz da sociedade, a voz daquilo que precisa ser ecoado, não é? Porque a gente vive numa sociedade tão hipócrita, não é, desigual e medíocre, da qual nós precisamos mudar, inovar e progredir. Por isso que agradeço muito a todos vocês que estiveram aqui neste final de tarde, início de noite, conosco, e agora eu deixo a Isabela fazer as considerações finais.
Acho que uma coisa que é importante estar divulgando, assim, para quem é de Santa Maria, né, é que a gente está com um calendário todo de novembro muito voltado para essa questão da consciência negra. A Que até está prefeitura, aqui, ó. ó, eu acho que é bem legal a gente estar promovendo, exatamente. Vão ter espaços incríveis, assim, vão ter atos, vão ter várias. Olha só que bonito, que Aqui, lindo, até não tinha depois que visto. a Isabela terminar a fala dela, eu vou falar alguns eventos aqui que tem nas ruas e nas redes sociais. Não é para o pessoal que ainda está recolhido no isolamento, né? Prefere ficar em casa. Vão ter coisas nas redes sociais e vão ter coisas presencialmente nas ruas. Pode continuar, Isa. E eu acho que para as considerações finais, assim, até agradecer de novo por esse espaço. Acho que a gente conseguiu falar de coisas bem importantes, assim. E eu acho que relembrar algo que para mim é muito importante, assim, que é a minha vida política. Ela mudou quando eu me organizei, né? Quando eu deixei de ser uma pessoa independente que acreditava que as coisas precisavam mudar, e eu decidi me colocar numa organização para, na coletividade, eu construir a mudança. Então eu acho que é algo muito importante para a gente pensar hoje. A política é a gente pensar que a gente tem que estar organizado, que a gente tem que estar trabalhando junto, que a gente tem que se achar, né, de alguma maneira, dentro dos nossos valores, dos nossos posicionamentos ideológicos, e tentar se organizar, porque é a luta que muda a vida, é na coletividade, e eu vejo um salto, inclusive, de consciência, sabe? Quando a gente começa a trocar com o outro e tá nesse espaço de mútuo aprendizado, sabe? De mútua construção, e eu acho que não teria como eu sair daqui hoje sem falar isso. É muito importante tentar se organizar politicamente, porque é muito violento tudo que tem contra a gente, é muito bem preparado, é muito bem estruturado o que vem para nos alienar. E eu acho que, de novo, reforçando, é na coletividade que a gente vai conseguir realmente transformar a nossa sociedade. Então, acho que o meu recado final, assim, para hoje, além do agradecimento e de falar que é muito importante esse espaço, eu fico muito feliz de ver tu, que é muito jovem, né, trazendo isso. É isso, se organizem, lutem, porque é assim que a gente vai conseguir chegar onde a gente quer chegar. É assim que a gente vai conseguir criar uma sociedade realmente justa, né, e humana, porque eu acho que o capitalismo acaba desumanizando a gente muito. Então, é importante a gente sempre tentar avançar, progredir, transformar realmente, né? E acho que é isso. Maravilha. E vem aquele velho dito, não é? Dignidade já, para que a gente prossiga cada vez mais. E a Isabela falou, e eu faço até questão de divulgar o calendário 2021, Novembro Negro, aqui em Santa Maria. Eu vou falar alguns eventos, pois a gente já está no dia 13, então dia 15 vai ter o Ney Dai, às 16 horas, na Praça dos Bombeiros. Dia 17 de novembro, Seminário 50 dos 20, homenagem ao Oliveira Silveira, grande, eterno Oliveira Silveira, grande símbolo, não é, da literatura brasileira e da negritude, não é, homenagem ao Oliveira Silveira, ao MNU e criação do Fórum de Entidades Negras de Santa Maria, às 15 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Dia 17 também, Diálogos Culturais, 20 de novembro, às 19 horas, no Teatro 3 de Maio. 19 de novembro, ato Vidas Negras Importam, às 15 horas, na Praça Saldanha Marinho. No dia 20, bem no dia da nossa live, vamos ter aqui, ó, trilha Pontos Negros de Memória. Às 14 horas, concentração no Clube União Familiar. E 20 de novembro, não é? No mesmo dia, ato unificado, 20 de novembro, às 16 horas, na Praça Hermenegildo Gabi, no bairro Rosário. Neste mesmo dia, teremos também Revival dos Sambas Enredo, da Vila Brasil, às 20 horas, Teatro 3 de Maio. E dia 30, não é? Teremos a última atividade, digamos, não é, que fecha, não é, o calendário, o calendário sobre o Novembro Negro nas ruas, que é o Circuito de Artes Negras, espetáculos de dança
xiredum, toques de capoeira, orquestra de berimbau e som dos alabes, às 20 horas, Teatro 3 de Maio. E também terá a Semana da Capoeira no Centro Comunitário Dom Ivo, aqui às 19 horas, 17 de novembro, oficina de capoeira, 18 horas, ervas medicinais e uso na capoeira, 19 de novembro, batizado infantil de capoeira, às 19 horas, e dia 20 de novembro, roda pública de capoeira, às 11 horas, na Praça Saldanha Marinho. Nas redes, aqui nós temos dia 15, Reconstruindo Imaginários, em Elza Santos, e o Se Tornar-se Negro, às 17 horas, no Canal Preto. Lembrando que todas essas atividades que tem nas redes sociais será no Canal Preto, canal do YouTube, não é? E dia 16 de novembro, Desafios da Luta de Racista no Rio Grande do Sul, 50 anos do dia 20 de novembro, 20 horas também. E dia 22, bem no dia do meu aniversário, Reconstruindo Imaginários, Milton Santos, Espaço Terri... Ai, meu Deus. Agora degringolou, que nem a Isabela aqui. Atrapalhamos. Territorialidade e globalização, às 17 horas. E dia 28, Samba, Sabor e Axé. E dia 29, a última atividade, um debate transgeracional. A importância do acesso, permanência e a continuidade no ambiente educacional para a população negra. Maravilha. Isso tudo aqui é o calendário. Quero agradecer novamente a presença de todos vocês aqui que ficaram até este momento com a gente. Fico muito feliz. Eu peço que vocês que nos assistiram se inscrevam-se no canal da Redicina, não é? No YouTube, né? Inscrevam-se, ativam o sininho, deixem o seu like e também, não é? Sigam a página da Redicina no Facebook e acessem, não é? O portal da Redicina também por aí na internet que vocês podem acessar, inclusive está passando por aqui nessa nossa taxa. Né? Fico muito feliz. E também acessem, né, as redes do canal de Vitor Lima. No YouTube, João Vitor Lima, Instagram e Facebook, canal João Vitor Lima. Fico muito feliz de vocês estarem sempre junto conosco. Obrigado, Isabela. Gratidão a ti, viu? Eu que A agradeço, vocês João. que nos Muito bom estar aqui assistiram. contigo. Muito feliz. Fico muito honrado de ter feito esse encontro, esse diálogo, que é uma conexão social entre você que nos assiste e a nós que debatemos. Tchau. Até semana que vem. Tchau. Muito Obrigado. obrigada.